Bom, então agora está gravando, né? Sejam todos e todas muito bem-vindos a essa edição do TQCBR. O seminário de hoje vai ser apresentado pelo professor Orlando Oliveira. O professor Orlando, ele teve a formação dele pela Universidade de Coimbra, onde ele trabalha até hoje, é professor da Universidade de Coimbra. E o professor Orlando, ele é um português bastante brasileiro, ele está sempre pelo Brasil, ele colabora com grupos no Brasil e também com estudantes. E o professor Orlando é especialista em teoria quântica de campos na rede e, enfim, tem sido bastante importante nessa história de funções de correlação de Yang-Mills e QCD, né, na rede. E hoje, ele, apesar da especialidade dele ser QCD, ele vai falar sobre QED. E só para esclarecer, né, essa apresentação estava agendada para a semana passada, mas a gente teve alguns problemas técnicos e estamos refazendo hoje. Então, Orlando, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade na semana passada e nessa também. Então, agora eu passo a palavra para você. Obrigado, Antônio. Quero agradecer o convite. É, obviamente, um prazer sempre colaborar com a comunidade brasileira. Esta palestra, na verdade, é a palestra que eu apresentei também no Quark Confinement, que teve lugar em agosto, né, na Noruega. E, pronto, tem que ver, no fundo, com questões de confinamento. E nós estudamos, basicamente, a função de correlação de dois pontos, o propagador do fóton, em QED. É claro que a motivação que está por trás disto tudo é tentar entender a questão do confinamento na QCD. Bom, isso aí já é conhecido há muito tempo, tem sido refinado há algum tempo, em que o propagador do gluon, né, na verdade, é muito diferente do propagador que você encontra quando resolve perturbativamente a teoria, né? Há um mecanismo que resolve, que gera, digamos, chamemos uma massa, um termo de massa, que faz com que, na verdade, o propagador não divija, né? E, pronto, tem havido uma tentativa grande de entender isso, também com as equações das Schwinger na rede, formulações no contínuo, né? Há quem associa a geração dessa massa a um mecanismo de Schwinger para as teorias não abelianas. Mas você se pegar nos dados da rede, né, e olhar, por exemplo, o resultado, ou a previsão do Refine-Gribov-Zanziger, você vê que há uma compatibilidade muito grande entre os dados da rede e Gribov-Zanziger até cerca de um jeito. Depois há diferenças que têm a ver com a cauda perturbativa, todo esse tipo de coisa. Aí, claro, como é que o problema que se coloca tudo bom, você não tem o propagador perturbativo, é um mecanismo de geração de massa, de alguma forma, e como é que você pode ver se tem alguma indicação de que o gluon, pelo menos, não é uma partícula física, né? Uma forma de estudar isso é usar a função de Schwinger, essa que está aí representada do lado direito, né? Esta aqui, onde é que está o... Nossa, está aqui, né? A função de Schwinger. Na verdade, se você assumir que o propagador de gluons tem uma representação como Lehmann, você pode mostrar que a função de Schwinger se relaciona com a função espectral, né, que tem uma interpretação probabilística, digamos, deve ser sempre definida positivamente para uma teoria normal, né, por quantidades que são simplesmente positivas. No fundo, você tem uma transformada de Laplace que relaciona os dois. Aí, se você calcular, né, é a primeira vez que foi calculada, foi há muitos anos pelo Attila e Teresa e colaborador, o Tauro, acho eu, já não lembro o nome dele direito, em que eles fizeram em SU2 com uma rede muito grande e viram a oscilada que dá, né? Aí, é claro, a gente tem SU3, como é um problema que tem mais variáveis, chamamos assim, a gente não consegue ir tão longe, né, uma
uma rede tão grande. Mas se você pegar nos dados 84, que foi uma rede que a gente simulou aqui em Coimbra, você calcula a função de Schwinger, desculpa, e você verifica que ela, na verdade, tem uma parte em que ela é positiva e uma parte que ela é negativa. Isso significa que, de alguma forma, a representação espectral, né, não é definida positivamente. Isso significa que, pelo menos uma abordagem na definição usual que a gente tem, você não deve ter estados de um gluon que pertence ao espaço de Hilbert dos estados físicos, de alguma forma, né? Então, isso, pronto, no fundo, isso pode ser interpretado como um confinamento, de alguma forma. Claro, é que ECD é uma teoria muito complicada, né, que a gente ainda não tem uma compreensão completa dela, então a ideia foi, no fundo, procurar que outro tipo de teoria a gente pode usar em que há algo similar, e que a gente possa usar também, no fundo, a tecnologia que a gente desenvolveu para QCD, ou que tem na rede, né? Aí a QED é uma teoria que, digamos, é a extensão natural, né? Até porque na QED você só tem um parâmetro e ela é conhecido que tem duas fases, pelo menos na sua versão compacta, né? Na rede, você usa como variável de campos fundamentais a link, né? Cuja relação com o campo de gauge é dada por esta forma exponencial, né? A formulação standard, e você pode usar digamos, a ação do Wilson para construir o funcional gerador, para fazer o sampling, que tem a forma usual em que mu new, no fundo, é uma plaquete, né? Que, digamos, é um produto das links ao longo de um circuito fechado, e nesse caso a gente tem, como usa uma rede hipercúbica, a rede mais, digamos, o circuito mais pequeno. Claro, você na rede, como tem este mapeamento e você tem funções normais, você pode, digamos, usar ou o JUS, e você pode estar na formulação compacta, um espaço compacto, ou pode ir para a álgebra e trabalhar com o campo fotônico, né? Aqui, se você trabalhar com a formulação não compacta, no fundo, trabalhar na álgebra, né, aí a teoria não é confinante, né? Eu já vou explicar qual é, digamos, como é que a gente entende que é um confinante ou não. Então, a gente vai usar a formulação compacta, né? Eu devo dizer que houve muito trabalho feito nos anos 70, 80, né, e tem sempre continuado em QED na rede, em que há muitas coisas que foram estudadas digamos, na formulação compacta e não só, mas, digamos, é isso que a gente quer explorar, no fundo, é a formulação compacta e tentar entender o que se passa aí em QED. Você veja que, por exemplo, aqui, se você pegar na plaquete, né, você, no fundo, digamos, a plaquete, você pode calcular a plaquete pelo produto das links, ou se você usar essa definição que está aqui, você pode calcular a circulação do ar ao longo da plaquete, né? E você pode relacionar, digamos, falta aqui um delta, né? Com a circulação do ar. Há aqui um problema de sinal, porque algumas redes, digamos, você anda no sentido positivo ou negativo, mas basicamente a diferença, né, entre o que você calcula usando as links e a plaquete é um campo, que é um campo de inteiros, que no fundo se mede o número de Dirac strings que formulam, que atravessam essa plaquete. A gente não olhou diretamente para o mu, porque na verdade dá uma quantidade avassaladora de números inteiros, mas a gente olhou para o seu valor médio, né, para tentar entender se há também alguma correlação entre a topologia, digamos assim, e digamos, um mecanismo de confinamento. Então, na verdade, o que a gente estudou é um pouco um xerox do que a gente tem feito para QCD na rede. A gente fez uma formulação compacta e estudou a gauge de Landau. Então, o
o procedimento numérico e o sampling, o gauge fixing para gauge de Landau é mais ou menos igual ao que a gente faz na QCT. A única diferença essencial é que você tem uma relação exata, tem que tomar você pode calcular o propagador, o campo do fóton diretamente a partir dessa relação. Toma simplesmente o log deste e tira o A. Também pode fazer uma coisa similar na rede. Mas isso, eu só quero chamar a atenção que, na verdade, a gente não tem, digamos, o procedimento que você usa na QCD na rede é que, como você tem uma teoria como liberdade assintótica, né, você, na verdade, expande o link e fica só com os termos de ordem mais baixa para tirar o A. Então, o A é definido com correções de ordem A ao quadrado. Aqui, como a gente usa a definição logarítmica, é uma definição exata, é machine precision, né? E, claro, isso obriga a uma modificação do procedimento de gauge fixing que a gente implementou também. Então, todo o procedimento que a gente faz gera um conjunto de links distribuídas de acordo com a ação do Wilson, e a gente usa o hábito de Monte Carlo para fazer isso, e depois faz essa maximização ao longo da órbita de gauge para garantir que o campo que você gera está na gauge de Landau, tá bom? Então, tudo o que a gente faz, na verdade, de alguma maneira, é quase uma cópia, tirando esse problema da definição do campo, da teoria não abeliana. O árbitro de Monte Carlo é conhecido faz muito tempo que tem, digamos, problemas no sampling, no sentido em que ele fica preso nos vários setores topológicos da teoria e ele tem dificuldades para alguns regimes dinâmicos de sair, digamos, dos vários setores topológicos. Aí, então, para avaliar isso, a gente o que fez foi para vários betas, né? Eu lembro que a ação do Wilson tem este beta que se relaciona com a carga elétrica desta forma, né? Tudo pair, né? O que a gente fez foi simular para cada beta, não foi para todos, porque a gente acabou por simular muito, digamos, este trabalho que eu estou apresentando aqui, na verdade, é um resumo destes 3 trabalhos que estão aqui. A gente simulou para uma série deles, digamos, para cada beta com vários pontos de partida, né? O cold start, hot start, essas coisas todas. Então, como eu falei, é conhecido na teoria compacta, dependendo do valor de beta, você tem uma teoria confinante para beta inferior a 1 ou uma teoria que não é confinante para beta superior a 1. Claro, a gente vai trabalhar na rede, então, na verdade, a gente tem uma teoria que, de alguma maneira, é uma teoria efetiva, tá bom? E que tem esses 2 regimes dinâmicos consoante o valor de beta, né? Ou confinada ou não confinada. Quando eu falo em confinada, né, o que eu falo é, no fundo, calcular a energia estática entre 2 férmions pesados. Tá bom? Isso foi feito, sei lá, um monte de estudos. Eu só pus aqui um exemplo do cálculo do Marco Panero, que calculou em 2005 a energia estática e vê que ela basicamente cresce de uma forma linear, digamos, para grandes distâncias, né? Ele usa aqui o R0 para setting scale de alguma forma. Atenção que na teoria, eu estou falando da teoria que é simplesmente por Youngs, eu não incluo férmions, ok? E é só isso que eu estou falando, tá bom? Então nós tentamos, de alguma forma, também verificar que era mesmo assim. E a gente calculou, digamos, o Wilson Loop, e a partir daí tirou um potencial estático, e podia ter sido feito muito melhor, mas não era o nosso objetivo, porque o que a gente queria, na verdade, é olhar para o propagador do fóton e entender como é que os 2 regimes dinâmicos aparecem no propagador do fóton, né? Mas se você fizesse, digamos, sem otimizar muito o cálculo do potencial estático, você vê que, na verdade, tá bom? Tem um potencial que cresce linearmente, isso aqui é simplesmente um exemplo, né? Um beta 0.8, né? Para vários tamanhos da rede, essas coisas, vários tempos. E enquanto que você, para a beta superior a 1, que aqui neste caso a gente usou 1.2, você tem algo que se torna basicamente flat, né?
É porque é preciso ter um pouquinho de cuidado, porque por causa do problema do sampling. Mas, claramente, a pendente é muito diferente. E, se você vier com cuidado, você tem qualquer coisa que é essencialmente flat. Não é exatamente flat. Como eu falei, a gente não otimizou o cálculo do VTR, mas, digamos, reproduz, pelo menos qualitativamente, os comportamentos esperados nos dois regimes. O que é conhecido aí, né? A fase confinada, né, aí tem um trabalho do Polyakov, que na verdade é para QED em 3D, em que ele fala que a fase confinada está relacionada com a geração do mass gap, tá bom? Que isso induz o confinamento do fóton, né, de alguma maneira, e que ele acredita, ele conjetura que também essa coisa que ele faz para 3D está relacionado também com a topologia da rede, digamos, da QED, e, digamos, a existência do mass gap induz o confinamento do fóton. Na fase de confinada, para beta muito grande, você está esperando uma free field theory, uma teoria que é trivial e espera que o propagador, de alguma forma, digamos, divirja e reproduza no limite em que beta é muito grande, o propagador que você encontra na teoria livre no contínuo, né? Atenção que a gente está trabalhando com, se você quiser, com uma espécie de um modelo efetivo para a teoria. Aí, para ilustrar os problemas do sampling, né, que eu falei aqui, eu mostro 3 cálculos que a gente fez com vários betas, né? E você vê aqui que tem este aqui do topo esquerdo, né? Você está abaixo da transição, né? É sabido que é a volta de 1, né? A transição do confinamento para o desconfinamento. Aí você vê que o volume médio do número de Dirac strings é mais ou menos, pelo menos dentro das simulações que a gente fez, é essencialmente compatível, assim como o propagador é basicamente igual para todos os casos que a gente estudou. No entanto, isso não acontece se você for para beta superior a 1. Né? O que acontece aqui? Né? Você veja aqui que, dependendo, digamos, do fundo da condição inicial, aqui você tem veja aqui é a escala para beta superior a 1, a escala aqui é logarítmica. Né? Então, você, na verdade, tem aqui um crescimento muito rápido, e aqui você tem uma coisa que é muito parecido com o que você encontra na QCD, perdão. Mas aqui também é muito claro que, dependendo do número médio desse Dirac string, você tem, digamos, propagadores que são bem diferentes. Né? Você veja aqui, à medida que este M decresce, né? A teoria se torna mais trivial, de alguma forma, você começa a ter, digamos, um comportamento mais divergente no Deep Infrared. E isso é aqui também se nota com qualquer dos betas que você considere aqui. Portanto, eu devo dizer que, se você olhar para a distribuição dos genes na fase confinada e na fase desconfinada, você vê também patterns que são diferentes. Isto é, na fase confinada, você tem ao surgimento de M's que não são zero só, você também tem mais ou menos 1, digamos, com uma contribuição importante. E, se não me falha a memória, que nem sequer é necessariamente simétrica, mas isso pode ter a ver com a estatística que a gente faz a simulação. No caso da fase da teoria confinada, você tem essencialmente o M igual a 0. Bom, e como você vê, quanto mais próximo do M for igual a 0, mais próximo você está da teoria perturbativa, ou do resultado perturbativo para o propagador do gluon aqui. Então, o primeiro exercício foi correr um monte de betas e ver o que é que muda, né? Aqui, claro, a gente correu bastante, né? Fez várias simulações. Aqui os resultados que eu vou mostrar são para redes de 48 à quarta, né? Que aparentemente são relativamente pequenas, né? Mas servem para, digamos, ilustrar o problema, e mais, dá para ver que você tem violação da positividade, no sentido que eu falei, olhando para
para a função de Schwinger. Então, a primeira coisa que você olha aqui é que, claro, aí para betas muito pequenos você tem basicamente, digamos, já que é quase trivial, mas se você estiver abaixo da fase de confinamento, você tem, na verdade, um propagador que é finito, né? Eu devo dizer que todos estes dados são bare, e como você não tem uma forma de definir a escala, tão pouco, né? Então, você pode, de facto, fazer uma renormalização, tínhamos assumindo que o comportamento ultravioleta, né, é igual para todos, e basicamente, se você fizer isso, você tem um matching no ultravioleta nos momentos mais elevados, e a imagem que você vê aqui, né, é exatamente a mesma. Ela talvez seja um pouco mais distante, há um comportamento mais monótono de alguma forma, mas, digamos, este é o comportamento. Então, o que você tem é para beta abaixo de 0, né? Abaixo de 1, perdão, você tem um propagador que é essencialmente finito. E você pode ver também que à medida que você se aproxima, né, da zona de transição, o infravermelho cresce, né? Eu relembro que na fase confinada a gente nunca viu problemas dentro dos testes que a gente fez relacionados com o sampling que a gente produziu, portanto, com o hábito Monte Carlo. Outra coisa que eu devo dizer, a gente também não olhou para cópias de Gribov, né? Isso a gente não viu, a gente fez uma minimização e ficou feliz e seguiu em frente. Agora, quando você passa para a fase desconfinada, que é o que está aqui, você veja aqui, né? Aqui a escala vertical é sempre uma escala linear. Quando você passa para a fase desconfinada, em beta maior que 1, né, que está aqui, eu chamo a atenção que isto são bare, né, que se eu fazer o matching do momento mais elevado que eu tenho aqui para, digamos, fazer uma espécie de renormalização, né, os resultados são ainda mais visíveis. Mas, basicamente, quando você faz esta transição, você começa a ver que o propagador tem tendência a divergir. E isso é muito claro, digamos, nas várias simulações que a gente tem aqui, né, para beta e 2.0. Então, claro, a pergunta seguinte, ok, podemos dizer, digamos, numa interpretação naif, que os resultados que a gente tem nos dizem que o propagador é finito para momento pequeno, ou no infravermelho, na fase confinada, portanto, um pouco como que a gente encontra na QCD, e na fase desconfinada, você tem um propagador que se aproxima de alguma maneira do propagador trivial. Se você fizer um fit, você nunca tem exatamente 1 sobre P quadrado, né? Mas tem uma pequena correção, que à medida que você aumenta o tamanho da rede, e admitindo que o sampling é bem feito, essa correção, digamos, tem tendência a desaparecer. Então, voltemos de novo à história da função de Schwinger, né? que eu repito aqui, né? Você define a função de Schwinger dessa forma. Na verdade, a função de Schwinger de alguma forma, o propagador para momento espacial 0 e para momento temporal, é o que a gente usa, né? E você tem esta definição que está aqui, que é, no fundo, assumindo que tem um propagador da forma usual e que na Gauss de Landau o propagador do fóton tem a mesma estrutura tensorial do que você encontra, por exemplo, em QCD, na Gauss de Landau. E você pode, no fundo, o propagador é dado desta forma, por, digamos, esta função mi, que está Rho, perdão, que está aqui e aqui. E se você tiver uma teoria usual, esta função é dada por, basicamente, a amplitude. Estes são os dados próprios do Hamiltoniano, também, e é o campo fundamental, neste caso, o campo do fotão, que está aqui. Então, em princípio, digamos, esta é, digamos, a expressão standard que você encontra em todos os textbooks para a função espectral. O cálculo da função espectral é um pouco mais complicado se você quiser calcular diretamente, porque na verdade você tem, do ponto de vista matemático, um problema inverso. Se você usar a função de Schwinger, você tem que fazer uma inversão da função de Laplace. Se você quiser o propagador, você tem que inverter esta expressão aqui. São problemas mal definidos e você tem que, de alguma forma, introduzir uma regularização para
para gerar, digamos, para aceder ao RAW, né? Isso foi feito, supondo, fazendo algumas premissas, né? E basicamente, se você pegar no Gluon, você vê que o RAW também, para o Gluon, digamos, obtido dessa forma, tem uma parte positiva, uma parte negativa, portanto, há violação da positividade, que aliás, também eu mostrei no princípio para o próprio Gluon aqui. Aí, então, a gente jogou e, digamos, fez primeiro, digamos, 2 cálculos da função de Schwinger, digamos, nos extremos dos intervalos de beta que a gente simulou, perdão, e você vê que tem, de facto, um comportamento bem diferente, né? Por exemplo, para a beta ponto 0,8, né, na fase confinada, que é esta parte que está aqui em cima, você vê claramente que tem uma positivity violation. Há aqui alguma oscilada, que eu não sei se terá muito sentido, mas aí o ideal para aceder seria fazer uma rede grande e com uma estatística elevada. Todas as simulações que a gente fez, a gente usou 200 configurações. E se você fizer o beta maior na fase desconfinada, você vê que tem uma função muito aborrecida, monótona, que não cruza o zero, então não tem aparentemente positivity violation. É claro que isso não é uma demonstração que o RAW é sempre definido positivamente, mas é simplesmente uma indicação que isso pode ocorrer, né? Porque a gente usa a função de Schwinger, que eu recordo, é esta função que está aqui, e não esta, né? A gente, no fundo, está a inferir algumas propriedades do RAW a partir daqui, e elas só são claras se houver uma mudança de sinal na função de Schwinger. Aí, claro, o passo é o seguinte. Então, se a gente tem uma fase confinada e uma fase desconfinada, o que é que acontece à função de Schwinger? Há violação da positividade, ela desaparece, não desaparece, como é que é? Então, a gente calculou nestas redes 48 à quarta, né, a função de Schwinger para vários valores de beta, né? Então, o que é que a gente vê é o que está aqui ilustrado, né? Na fase confinada, que é no fundo esta que está aqui em cima, aqui tem o beta 1.0, se você for ver a transição, é ligeiramente superior a 1, não sei exatamente agora, é 1.00 não sei quantos. E, então, você o que verifica é que você tem, na verdade, uma mudança de sinal. Claro, aqui você pode argumentar, isso aqui é compatível com 0, a 2 sigma, é verdade. Mas, dentro da estatística que a gente tem, é o possível. Eu lembro que tem aqui um cálculo um pouquinho melhor, né, que ilustra que, na verdade, que é beta 0.8, em que há claramente uma violação da positividade. Então, o que você vê é que na fase confinada, né, em que eu chamo a atenção que essa classificação está relacionada com o valor do static potential, né, com o comportamento, você tem, de facto, uma violação da positividade. Depois está aqui umas osciladas que não são muito claras o que é que são, mas, digamos isso, quando você excede o valor crítico de beta, a coisa muda completamente. Aliás, você vê que as duas últimas linhas, né, digamos, o comportamento da função de Schwinger é completamente diferente. Ela, quando muito, é compatível com 0. Digamos, não há claramente regiões em que você não tem uma função de Schwinger que seja onde haja violação da positividade, e, claro, a gente interpreta isso com a mensagem de que, de facto, a violação da positividade é uma indicação de que você tem, de facto, confinamento e que é compatível com a análise do Polyakov, eu lembro, em que você, no fundo, também tem um mass gap em simultâneo. Na verdade, na fase confinada, se você olhar para o propagador do fóton, você vê que o que a gente obtém na rede, embora com 200 configurações, o cálculo ainda tem muito, digamos, tem bastante incerteza, né? Tem um erro relativamente grande, mas eu pego em qualquer dos propagadores que eu tenho e eu consigo descrevê-lo como uma forma, como
termo de Yukawa, né? Você tem um resíduo, digamos assim, Z sobre P2 mais M2, em que M é uma massa qualquer. Cuidado com o que é que isso pode significar, porque a interpretação é uma interpretação muito naif, mas é uma indicação também de que você, de facto, tem algum mecanismo que, apesar de que te disseram um termo que se comporta como uma massa para o propagador do fóton e que, por exemplo, se você comparar com a QCD na rede, o que você vê é que, na verdade, você tem qualquer coisa que é uma massa, digamos assim, que depende da escala de momento. Então, não é uma massa no sentido clássico, né, que a gente estuda em teoria de campo, em teoria de perturbação de primeira ordem, qualquer coisa assim do gel, tri-level, mas você tem esse comportamento que está aí, tá bom? Então, isso é mais ou menos o resumo, digamos, do trabalho que foi feito. E digamos que eu sumariava dessa forma, né? Primeiro, claro, a QED é relevante, seria também interessante estudar a QED a dimensões mais baixas na rede, a gente não o fez, até porque, digamos, sei lá, se a gente pensar em coisas como o grafeno, que na verdade a gente tem uma teoria no mundo 2D e digamos, pode ser interessante de estudar. Digamos, as nossas simulações dão suporte a que há uma relação profunda, né, entre o confinamento e a topologia, né, da teoria, nomeadamente eu estou falando da topologia através daquele campo M que a gente menciona, né, que é o número de Dirac strings médio. Eu chamo a atenção que a gente não fez um estudo exaustivo, digamos, da parte topológica da QED, mas em princípio ela é factível, né? A questão da dinâmica arcaica e do symmetry baking, digamos, tem mais a ver com a parte fermiónica, que a gente não inclui, a gente gostaria de fazer, mas eu acho que, digamos, dá pelo menos uma perspectiva do comportamento do fóton nesta versão regularizada da QED, né, que tem propriedades diferentes conforme o valor de beta. Eu devo dizer que relativamente ao topological freezing, que está relacionado com o área de Monte Carlo e que surge para valores de beta grandes, né, isso pode ser um problema até para... Hoje em dia está muita gente fazendo correções de QED, digamos, aos cálculos da QCD na rede. É preciso ter um pouco cuidado, porque, digamos, talvez o algoritmo tenha que ser afinado, e há estudos, nomeadamente o grupo no MIT, que envolve a Fiala Shanahan, em que eles tentam usar técnicas de machine learning para, digamos, sair dos setores topológicos e atravessar os vários setores topológicos. Eu falei com ela para ver se a gente podia usar os códigos dela, mas aparentemente eles só ocorrem em redes relativamente pequenas, então a gente ficou um pouco na expectativa do que é que pode acontecer e eventualmente voltar a olhar para este tipo de problemas. Também seria interessante, obviamente, fazer um estudo com estatística muito grande para confirmar ou não digamos, o que a gente encontra na simulação e, digamos, refinar o suporte à descrição teórica que está por trás do propagador do fóton. E pronto, essa é basicamente a minha palestra, né? Não sei se tem mais alguma questão, se tem alguma questão. Bom, antes de perguntar se há perguntas, eu queria convidar todo mundo a agradecer ao Orlando pela excelente apresentação. Obrigado. E agora fica aberto para perguntas. Quem tiver perguntas pode simplesmente abrir o microfone e fazer. Ou anunciar no chat. O Bruno levantou a mão. Bruno, pode falar. Opa, oi Orlando, bom dia. Oi Bruno, bom dia. Obrigado pela palestra. Estou contente aí pelos deuses da internet que derrubaram sua conexão semana passada, porque semana passada eu não podia, mas hoje eu pude assistir. A minha pergunta... Foi bom, então.
Foi ruim para alguém, com certeza, né? Mas tudo bem. A minha pergunta é a seguinte: se eu entendi bem, você analisou o comportamento da função de Schwinger, variando beta, e viu essa mudança de comportamento onde, entre aspas, coincidentemente, o potencial também se torna linear. Sim, né? sim. Se você quiser, sim. Tá, muitas aspas nesse coincidentemente, eu acho que existe alguma conexão, mas enfim, a minha pergunta é a seguinte: em princípio, a partir do potencial estático, ou melhor, desculpa, a partir do propagador, em princípio você conseguiria calcular o potencial estático. Por exemplo, pega o propagador 1 sobre p quadrado, você pode chegar na lei de Coulomb, perturbativa para quem... Né? Então, essa ponte, ela chegou a ser feita, poderia ser feita de alguma forma? Olha, nós na verdade, a gente tem os dados e pode até pensar em fazer isso, mas a gente não olhou, né? Porque essa imagem de você ter o One Gluon Exchange é um pouco uma imagem, chamemos, perturbativa, né? O que você faz se assumir que você tem uma expansão perturbativa e você constrói o potencial a partir daí. Nós, em princípio, eu tenho os dados, até tenho aqui no meu laptop, eu posso eventualmente até fazer isso, mas a gente não olhou para isso, porque, de facto, o nosso foco era tentar entender como é que a função de 2 pontos muda, né? E qual é a correlação. A gente só queria confirmar que a nossa simulação estava mais ou menos dentro, digamos, do quadro teórico que é usado, né? E que entende que um potencial mesmo calculado, digamos assim, grosseiramente, digamos, batia certo com o que a gente estaria à espera. Né? Mas a gente não fez essa conta, Bruno. Não. Mas pode fazer. Tá. Né? Eu queria comentar que, por exemplo, você poderia talvez esperar que deveria bater. Mas só para dar um exemplo, eu não sei se foi publicado já, mas tem um aluno da Letícia Palhares, lá da UERJ, o Carlos Mena, que ele fez o cálculo pegando, não sei se você chegou a ver, um cálculo pegando o propagador de Gribov, que então, em princípio, tem uma violação de positividade, e simplesmente fazendo o cálculo do potencial via One Gluon Exchange, e não dá confinante, dá umas oscilações, enfim, o potencial não é confinante, ele é como se fosse um Coulomb com umas oscilações. Então, fico bastante curioso de ver como que ficaria, talvez considerando mais... Pois, houve uma razão para a gente também não o fazer, porque, na verdade, embora isso não sei, é uma razão técnica que não é necessariamente uma limitação, é que, apesar da gente usar 200 configurações, tem uma pequena oscilada lá no meio, né? Então, digamos, há alguns efeitos, chamemos de espaçamento finito, que a gente não sabe, digamos, controlar exatamente. Se você olhar para o propagador, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui onde é que tem aqui. Eu acho que eles não são limitativos para o que você está sugerindo, né? Mas você veio aqui que tem aqui algumas variações, né? Que não são... Inclusive, aqui até tem uma inversão aqui, ligeiramente, aqui digamos, quando você está mais próximo à transição. Mas, se você olhar, tem, inclusive, aqui, ó, tá vendo? Aqui, tem aqui alguns detalhes que... Quer dizer, eu diria que o mainstream parece consistente, né? Agora, se você quiser ir ao nível de detalhe que você está sugerindo, eu posso fazer a conta, né? Não sei, não faço ideia qual é o resultado, né? Mas de forma... perdão, é o meu cachorro que manda cumprimentos a todo mundo. Peço desculpa. De uma forma naif, Bruno, se você, por exemplo, como você ajusta muito bem, muito facilmente uma Yukawa, você vai ter um sobre R é levantado a menos MR. Uma coisa desse tipo. Né? Essa seria o que eu diria da forma mais naif que eu posso imaginar. Tá bom? Não, beleza. Na parte digamos, na parte confinante, né, você tem essencialmente 1 sobre P quadrado. Na verdade, você vai ter sempre um termo que é 1 sobre P a quarta também, mas digamos que tende a desaparecer se você for para redes maiores.
Tá ok, beleza. Obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno, pela pergunta e Orlando pela discussão. Mais perguntas? Bom, o Bruno levantou a mão. Bruno, vai lá. Só para dar um tempo aí para o pessoal pensar em pergunta. Eu sou bem ignorante nessa questão da QED compacta, já ouvi falar, assim, mas mais uma curiosidade mesmo. Existe também uma espécie de transição de confinamento ou desconfinamento para temperatura finita também na QED compacta? Eu não sei responder. Isso é uma pergunta que a gente também fez. E, inclusive, a gente pode fazer esse estudo digamos, na versão compacta. Eu não sei responder, né? Mas não faço ideia, na verdade. Tá, tudo bem. E nunca vi essa discussão feita, né? Algumas simulações foram feitas, mas foram mais para QD 3D, né? Então não é exatamente a mesma coisa, né? Mas, em princípio, a gente pode fazer isso, sim. Ah, legal, legal. Obrigado. Tá bom, tá bom. Desculpa, só curiosidade mesmo. Achei que fosse mais imediato, né? Mas tudo bem. Não, a gente inclusive equacionou fazer isso, mas acabou, sei lá, não fazendo, não sei porquê. Mas bom, mas pode ser a qualquer altura, pode fazer, sim. É muita coisa para pesquisar, né? São muitas perguntas, então tá ótimo. Beleza. Obrigado. Obrigado. O Alfonso tem uma pergunta. Alfonso, pode fazer. Bom dia. Bom dia. Parabéns pelo ótimo seminário, Orlando. Eu não Obrigado. conheço muito sobre a QED compacta. Eu tinha curiosidade se tem o análogo do Lambda QCD. O Lambda QCD. Se teria um análogo na QED compacta. Se vocês estão pensando nisso. Eu acho que a questão é que quando você faz teoria de perturbação, você volta a uma forma um pouco. Você não tem uma teoria com liberdade assintótica, então, se você calcular a função beta ou qualquer coisa do gênero, eu não sei de cabeça o que está, né? Mas isso é um problema para você também definir depois, no fundo, como é que você faz digamos, o scale setting, né? Para a conversão para unidades físicas, né? E você veja que a gente não conseguiu fazer isso, nem equacionou fazer isso. Claro que você pode sempre inventar algo para gerar, sei lá, pode calcular sei lá, o átomo modelo, ou o modelo não, isso é muito complicado, sei lá, o equivalente a um piano, uma coisa desse gênero, e usar a partir daí para usar ter uma escala para fazer. Mas o limite do contínuo não é absolutamente claro como você fazer. O que a gente vê é que se for para beta grande e você tiver cuidado suficientemente com o sampling, né, você de alguma forma recupera o que está esperando, né, que é uma teoria trivial 1 sobre Q quadrado. É só isso. Eu não entrei nessa discussão exatamente porque é um pouco mais peluda. Certo, mas vocês sempre obtêm um gap de massa, né? Sim. Eu diria de outra forma. Os dados da rede são compatíveis com uma descrição de tipo Yukawa. Okay? E nesse sentido, você pode interpretar o denominador do propagador como um gap mass. Ok? Ok. E isso estaria relacionado com o tamanho no caso Olha, da... nós fizemos algo. É que a gente não tem uma forma de usar algo para definir digamos, uma scale. Então, quando você varia beta, você varia também o lattice space, você varia tudo, a gente nem sabe comparar, na verdade, as coisas. Ok? Você pode, claro, artificialmente criar uma regra de dizer, por exemplo, que no ultravioleta é tudo igual. E se você fizer isso, você verifica que a coisa parece ser relativamente consistente. Aí te dá um termo de comparação
das várias coisas. Claro que se você fizer um fit, o que é que acontece? Isso só muda basicamente o Z, né, o resíduo, porque você faz o rescaling. Em princípio, o termo de massa, digamos, está protegido, né? Mas você faz um estudo comparativo e eu nem sei como muda a definição da escala. Então, eu não sei falar em termos de quantidades físicas. Só, digamos, talvez a mensagem principal seja que você tem uma certa forma funcional, digamos, de um lado ou do outro, conforme o beta que você está. Tá bom, obrigado. Obrigado, Mais perguntas? Bom, se esse não for o caso, então eu convido todo mundo a agradecer o Orlando mais uma vez. Obrigado. Foi um prazer. Então, Orlando, muitíssimo obrigado e deu tudo certo dessa vez. Felizmente. Um abraço aí para todo mundo. Um Tchau, abraço. abraço. Beleza. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau, um abraço. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. Rodrigo, acho que você pode interromper a gravação. Parabéns aí, pessoal. Muito bom. E aí, Anderson? E aí?